Senhoras e senhores, salve Maria! Eu sou Peter Martins e esse é o episódio número 39 da quarta temporada do Cooperadores da Verdade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. Muito obrigado pela sua audiência. Junte-se a nós, pedindo a intercessão da Santíssima Virgem Maria, São Francisco de Sales e de Santo Tomás de Aquino para que possamos conduzir esse programa segundo a vontade de nosso Senhor. No episódio de hoje, nós vamos conhecer a história de São Boaventura, santo e doutor da nossa igreja. E no tema principal, nós vamos conhecer a vida e a história de conversão de um outro santo, o beato cardeal John Henry Newman, que será canonizado no próximo dia 13 de outubro. Um bom protestante torna-se católico, não é? E o nosso querido cardeal Newman está aí para provar que sim, entre tantos outros exemplos que nós temos, né? Temos novidades, meus caros. Na última quarta-feira foi ao ar o nosso novo site, o portal Cooperadores da Verdade. O Cooperadores da Verdade agora é um grande portal de conteúdo católico. Nosso estagiário trabalhou arduamente aqui para apresentar para vocês o melhor site católico do Brasil. Então, acesse agora mesmo, tá? Lá você vai encontrar todos os episódios do nosso podcast, além de notícias do nosso mundo católico e da igreja e muito, mas muito conteúdo mesmo, de espiritualidade, doutrina, apologética, teologia, filosofia, vida dos santos e muito mais. Orações católicas, como as novenas, a Via Sacra de São Francisco de Assis e ainda vamos preparar muitas outras coisas para vocês. Demos um grande passo aí com a graça de Deus, muito mais rápido até do que eu esperava, tudo para entregar o melhor conteúdo católico na melhor plataforma de conteúdo para você, para ajudar você a conhecer, viver e defender a nossa fé católica, para ajudar você a ser um cooperador da verdade junto comigo. Mas não esqueça também das nossas redes sociais, né? Os links estão lá no nosso site também. Curta, se inscreva, siga e interaja conosco por meio delas, tá? No post desse programa, em nosso site, tem o link para o nosso grupo no Telegram e você pode enviar uma mensagem em nossas redes sociais para entrar no nosso grupo do WhatsApp, tá? Só mandar uma mensagem para a gente pedindo acesso que a gente te coloca lá nesse grupo seleto de ouvintes do Cooperadores da Verdade no WhatsApp. Bom, por enquanto é só. Não esqueça da nossa loja virtual, né? Compre a nossa camiseta de São Bento e logo nós estaremos trazendo mais novidades na nossa loja também, tá? Novas camisetas, novos produtos, então fiquem ligados. Acho que é isso. Por hoje é só. Recados dados. Vamos rezar então? São José de Cupertino ensina que nós devemos rezar e nunca se cansar de rezar, porque Deus não é surdo e nem o céu é de bronze. Todo aquele que pede, recebe. São tantas as graças recebidas e que devemos agradecer, não é mesmo? Tantas pessoas que nos pedem orações. Junte as suas intenções às nossas intenções e rezemos juntos. Persignum crucis, de inimicis nostris, libera nos Deus noster, in nomine Patris et Filii et Spiritui Sancto. Amém. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pani nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Senhor, quem sois vós e quem sou eu? Vós, o Altíssimo Senhor do céu e da terra, e eu, o miserável vermezinho, vosso ínfimo servo. Grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai meu espírito e dissipai as trevas da minha alma.
Dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito, para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos e de acordo com a vossa santíssima vontade. Absorvei, Senhor, eu vos suplico, o meu espírito, e pela suave e ardente força do vosso amor, desafeiçoai-me de todas as coisas que debaixo do céu existem, a fim de que eu possa morrer por vosso amor, ó Deus, que por meu amor vos dignastes morrer. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos santos franciscanos. No último programa, nós falamos sobre São Francisco Solano. No programa de hoje, nós vamos conhecer a história de São Boaventura, santo e doutor da Igreja. São Boaventura de Bonhoreggio nasceu em 1217 e morreu aos 57 anos em 1274. Ele viveu no século XIII, uma época em que a nossa fé, radicada profundamente na cultura e na sociedade europeia, inspirou muitas obras imperecíveis no campo da literatura, das artes visuais, da filosofia e também da teologia. Entre as grandes figuras cristãs que contribuíram para a composição dessa harmonia entre fé e cultura, sobressai precisamente o nosso querido São Boaventura, um homem de ação e de contemplação, de profunda piedade e também muito prudente. Ele se chamava João de Fidanza. Quando ainda era jovem, ele foi atingido por uma grave doença, e nem mesmo seu pai, que era médico, esperava salvá-lo da morte. Então a sua mãe recorreu à intercessão de São Francisco de Assis, que tinha sido canonizado há poucos anos. E com a oração da sua mãe, pela intercessão de São Francisco, João ficou curado. A figura do pobrezinho de Assis, nosso seráfico pai São Francisco, tornou-se ainda mais familiar para ele alguns anos mais tarde. Quando estava em Paris, onde tinha ido para estudar, ele recebeu o diploma de mestre de artes. Nesta altura, como muitos jovens de ontem e também de hoje, João formulou uma pergunta crucial: o que eu devo fazer da minha vida? Fascinado pelo testemunho de fervor e de radicalidade evangélica dos frades menores que tinham chegado em Paris em 1219, João bateu a porta do convento franciscano daquela cidade e pediu para ser acolhido então na grande família dos discípulos de São Francisco. Muitos anos depois, ele explicou as razões da sua escolha. Confesso, diante de Deus, que a razão que me fez amar a vida do beato Francisco é que ela se assemelha ao início e ao crescimento da igreja. A igreja começou com simples pescadores, diz ele, e em seguida enriqueceu-se de doutores muito ilustres e sábios. A religião do beato Francisco não foi estabelecida pela prudência dos homens, mas de Cristo. Por volta do ano de 1243, João vestiu então o hábito franciscano e adquiriu o nome de Boaventura. Foi imediatamente destinado aos estudos e frequentou a Faculdade de Teologia da Universidade de Paris. Assim, Boaventura estudou a fundo a Sagrada Escritura, as sentenças de Pedro Lombardo, o manual de teologia daquela época e os mais importantes autores de teologia, e em contato com os mestres e os estudantes que afluíam a Paris de toda a Europa, amadureceu a sua reflexão pessoal e também adquiriu uma sensibilidade espiritual de grande valor, que durante os anos seguintes soube transferir para as suas obras e também para os seus sermões, tornando-se com isso um dos teólogos mais importantes da história da Igreja.
Ele escreveu uma tese que tinha como título Questões sobre o Conhecimento de Cristo, que mostra o papel central que Cristo sempre teve na sua vida e no ensinamento dele, no ensinamento de nosso querido São Boaventura. Sem dúvida, todo o seu pensamento foi profundamente cristocêntrico. Naqueles anos em Paris, desencadeou-se aí uma polêmica violenta contra os frades menores de São Francisco de Assis e contra também os padres pregadores de São Domingos de Gusmão. Contestava-se até mesmo o seu direito de ensinar na universidade e até colocavam em dúvida a autenticidade da sua vida consagrada. Certamente, aquelas mudanças introduzidas pelas ordens mendicantes no modo de entender a vida religiosa, elas eram de certo modo inovadoras, e nem todos conseguiam compreendê-las por conta disso. Embora estivesse cercado pela oposição dos outros mestres universitários, Boaventura já tinha começado a ensinar na Cátedra de Teologia dos Franciscanos. E para responder àqueles que contestavam as ordens mendicantes, compôs um escrito intitulado A Perfeição Evangélica. Nesse escrito, ele demonstra que as ordens mendicantes, de modo especial os frades menores, praticando os votos de pobreza, de castidade e de obediência, seguiam os conselhos do próprio Evangelho. Para além das circunstâncias históricas, o ensinamento oferecido por Boaventura nessa sua obra, e também na sua vida, permanece sempre atual. A Igreja tornou-se muito mais luminosa e bonita pela fidelidade à vocação da parte daqueles seus filhos e filhas que não só põem em prática os preceitos evangélicos, mas pela graça de Deus são chamados a observar os seus conselhos e assim, através do seu estilo de vida pobre, casto e obediente, são testemunho de que o Evangelho é nascente de alegria e de perfeição. O conflito foi pacificado mais tarde, pelo menos por um certo período, e mediante a intervenção pessoal do Papa Alexandre IV, em 1257, Boaventura foi reconhecido oficialmente como doutor e mestre da Universidade Parisiense. Mas ele teve que renunciar a este cargo, porque, naquele mesmo ano, o capítulo geral da Ordem o elegeu ministro-geral. Eleito, ele permaneceu no cargo durante 17 anos, exercendo suas funções com sabedoria e dedicação, visitando as províncias, escrevendo aos irmãos e intervindo também, até mesmo, às vezes com certa severidade, para eliminar os abusos. Quando Boaventura deu início a esse serviço, a Ordem dos Frades Menores desenvolveu-se de modo prodigioso. Já se contavam aí mais de 30.000 frades espalhados por todo o Ocidente, com presenças missionárias no norte da África, no Oriente Médio e até em Pequim, na China. O capítulo geral da Ordem, em 1260, aceitou e ratificou o texto proposto por São Boaventura para unificar as normas que regulavam a vida diária dos frades menores. Mas o nosso frade fez mais. Reuniu com um grande zelo documentos relativos a São Francisco e ouviu com atenção as recordações daqueles que tinham conhecido o Santo de Assis diretamente. Daí que nasceu a biografia de São Francisco de Assis por São Boaventura. Muitíssimo bem fundamentada sob o ponto de vista histórico, foi intitulada Legenda Maior, com uma versão abreviada chamada de Legenda Menor. A Ordem dos Frades Menores reconheceu a biografia de São Boaventura como o retrato mais fiel do seu fundador, São Francisco, e a elegeu como a sua biografia oficial. Em 1273, a vida de São Boaventura conheceu outra mudança. O Papa Gregório X quis consagrá-lo bispo e nomeá-lo cardeal. Pediu também que ele preparasse um importantíssimo evento eclesial, o Segundo Concílio Ecumênico de Lyon, na França, que tinha como finalidade o restabelecimento da comunhão entre as igrejas latina e grega. Ele se dedicou com toda a diligência, mas, infelizmente,
não conseguiu ver a conclusão porque veio a falecer durante a realização do concílio. Um notário pontifício compôs um elogio a São Boaventura que nos oferece aí um retrato deste grande santo e excelente teólogo. Um homem bom, afável, piedoso, misericordioso, repleto de virtudes, amado por Deus e pelos homens. Com efeito, Deus concedeu-lhe tal graça que todos aqueles que o viam permaneciam imbuídos de um amor que o coração não podia esconder. Recolhamos então, meus caros, a herança deste grande santo e doutor da Igreja, exemplo de virtude e grande mestre intelectual e espiritual, que dizia: eis a fonte dos meus conhecimentos, eu estudo Jesus crucificado. São Boaventura, rogai por nós. Faça parte do nosso Clube do Ouvinte. O link para participar é apoia.se/Os Cooperadores. Com uma contribuição mensal, na quantidade que você puder, você ajuda nosso apostolado e ajuda a fazê-lo crescer ainda mais. Lá no nosso Apoia-se, você poderá conferir as nossas metas de arrecadação, desde o pagamento das despesas mais básicas que a manutenção do nosso apostolado exige, até a compra de novos equipamentos e a dedicação integral ao nosso apostolado. Você gosta do conteúdo que nós produzimos hoje? Com a qualidade que nós produzimos hoje? Então, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, venha para o nosso seleto hall de sócios do nosso Clube do Ouvinte. Nos ajude a alcançarmos as metas que nós produziremos ainda mais conteúdo para você e com muito mais qualidade também. Os sócios do nosso Clube do Ouvinte podem ouvir o episódio do nosso podcast antes de todo mundo. Eles recebem um link para ouvir antes que o episódio seja oficialmente publicado. E também participam de um grupo exclusivo e recebem também conteúdos exclusivos como uma forma de lhes agradecer por toda a ajuda que nos dão. Se você não pode se comprometer com uma quantia mensal, que é a proposta do nosso Clube do Ouvinte, pode nos ajudar de outra forma, comprando os produtos exclusivos dos cooperadores, como a nossa camisa de São Bento, por exemplo, mas também pode comprar os livros e os cursos que nós divulgamos em nosso site e em nossas mídias sociais. Cada curso e cada livro que você compra, nós recebemos uma pequena comissão que já nos ajuda muito. E hoje eu quero indicar para vocês um livro do Cardeal Newman, Fé e Preconceito, que são, na verdade, 9 sermões que ele proferiu depois de se tornar católico. Então, Fé e Preconceito do Cardeal Newman, o link estará no post desse programa no nosso site, tá ok? Vamos então para o assunto principal? Vamos conhecer a história de vida e conversão do Cardeal Newman. Bons protestantes tornam-se católicos. Um homem que talvez seja o mais notável que a Igreja Anglicana já produziu em toda a sua história. Um homem que até poucos anos atrás era pouquíssimo conhecido no Brasil. Raríssimas eram as pessoas que já tinham ouvido falar de John Henry Newman. Mais raros ainda eram aqueles que conheciam as suas obras. Mas o padre Maurílio Teixeira Leite Penido, conhecido como Padre Penido, que publicou em 1946 uma introdução à vida e obra do Cardeal Newman, nos diz que esse homem tem algo essencial a dizer para nós, para os católicos da nossa época. Com sua perspicácia genial, Newman parece que previu com um século de antecedência todos os males mais profundos que estamos padecendo agora. E também o único remédio que poderia nos curar deles. Ele previu, por exemplo, o fascínio exacerbado pelas ditas ciências modernas, que arrastaria todos para a negação de qualquer ideal religioso e, por consequência, o ideal moral, reduzindo a felicidade suprema do homem
à satisfação de suas meras vontades temporais. Previu também a destruição de centenas de milhares de pessoas e nações inteiras por governos iníquos e guerras mundiais. Os conflitos sociais cada vez mais graves, criados pelo homem para assegurar o alto nível de vida material de alguns malditos privilegiados, entre muitas outras coisas, foram previstas por John Henry Newman. Mas ele anteviu também o remédio a tudo isso: a fé cristã. E o nosso Newman sempre insistiu, sem esmorecer, que é imprescindível uma fé atuante, vívida. Não basta a nossa sociedade crer em Deus como crê nos astrônomos, nos químicos e nos demais cientistas. É uma grande ilusão nós imaginarmos que a educação religiosa se resolve, por exemplo, com uma aula de catecismo por semana. Nossa fé não é uma crença teórica, platônica, distante. Não pode ser ensinada como se fosse assim. Devemos ensinar os nossos filhos e os nossos alunos e catequizandos a viver na presença de Deus. Deus não é uma palavra ou uma ideia abstrata, dizia ele com frequência. Deus é uma pessoa real, concreta, viva e que quer se relacionar conosco. Newman percebeu claramente que contra a onda do materialismo, contra a tirania dos sentidos, contra as ciladas da imaginação, contra o ímpeto das paixões, contra a corrosão do ceticismo, existe uma única defesa: a fé. A fé católica apostólica romana. Então, ele despreza os seus interesses materiais, derruba os seus preconceitos anticatólicos, que eram na sua época preconceitos quase naturais nos ingleses, enfrenta a difamação e o escárnio e, fiel à voz de Deus, submete-se à fé católica e à sé de Pedro. Depois de 29 anos de esforços contínuos para viver e aprofundar a sua fé, um dos mais doutos protestantes, dos mais piedosos dentre os pastores do protestantismo inglês, chega à conclusão de que a reforma representa uma pavorosa corrupção da religião de Cristo. Uma conversão que não foi, assim, nenhum caso esporádico qualquer, não, mas abriu um caminho para que muitos protestantes ingleses, depois, seguindo as suas pegadas, chegassem à Igreja Romana. Muitos pastores e leigos, muitos homens e mulheres sábios e virtuosos abraçaram o catolicismo graças àquele caminho aberto pela conversão de John Henry Newman. Entre eles, o nosso querido Tolkien, o escritor inglês, e também o Chesterton. Seguiram as pegadas do nosso querido Newman. O pequeno John nasceu em 21 de fevereiro de 1801, em Londres, uma época de guerra entre os ingleses e os franceses, onde pairava uma atmosfera de grande exaltação patriótica que o acompanhou até a adolescência. Quando jovem, ele era muito determinado e apegado à família, sobretudo à sua mãe, que se chamava Jemima, e à sua irmã menor, Mary. Mas era bastante tímido, se comunicava pouco. Com estranhos mesmo, quase não falava nada. Era muito estudioso ainda na juventude, incansável mesmo. Estudou também música, tocava violino e dizem que era um bom violinista, hein? Tinha uma imaginação muito aflorada. Cismava que a vida era um sonho, que ele era um anjo. Queria que as histórias que ele lia fossem reais. Até que a sua mãe, uma protestante calvinista fervorosa, começou a apresentar para ele aquelas realidades da Sagrada Escritura, da Bíblia. Isso foi o que despertou na sua alma aquele sentimento da presença de Deus. Sentimento que o acompanhou durante toda a sua vida. Bom, na adolescência, vocês sabem como é, né? Jovem é problema. Jovem é problema.
Jovem é um negócio que tem que acabar, né? O adolescente toma consciência de si, aí vira um egocêntrico, ensimesmado, acha que é o centro do mundo, se revolta contra as autoridades, desrespeita seus pais, desrespeita as regras da sua própria casa. Mas ao que tudo indica, a adolescência e juventude do nosso Newman não foi assim tão grave, mas ele teve sim as suas crises. Foi aos poucos ofuscando, acobertando, eclipsando aquela imagem de Deus que ele carregava consigo. Aquele sentimento de presença que eu falei agora há pouco não se apaga por completo, mas vai ficando assim, como que sem ação. Quer dizer, ele ainda almejava o bem, desejava ser virtuoso, ser um grande homem, mas ele queria fazer isso fora da religião. Achava que era possível fazer isso fora da religião, né? Com 15 anos, ele vai para a academia, onde conheceu seu professor de letras clássicas, que muito provavelmente aí é a língua latina e a literatura grega e latina, né? O pastor calvinista, reverendo Walter Myers. Com o pastor, ele experimenta o que ele mesmo pessoalmente chama de sua conversão. Ainda que tenha sido essa conversão um dos eventos centrais na sua vida, não foi aquela coisa assim violenta, sentimental, mas foi, na verdade, uma renovação daqueles princípios religiosos que ele já tinha admitido antes, na sua infância. Foi mais uma conversão de retorno, de fortalecimento naquela doutrina, naquela religião que ele já havia professado antes. Mas isso não significa que tenha sido algo superficial, né? Não, de forma nenhuma. Foi uma conversão muito sincera, onde ele mesmo conta que passou daquele plano ideal de Deus para o plano real. Passou da concepção da ideia de Deus para a vivência do Deus real, pessoal e presente na sua vida. Desde jovem, ele sempre foi muito firme nas questões morais. Quer dizer, ele tinha uma consciência moral muito bem formada. Tinha muito clara e profunda a noção de dever. Ele ouvia a voz de Deus pela sua consciência, que ditava o que ele deveria fazer, né? Ditava o dever a ele. E isso foi algo sempre muito presente na sua vida e também algo muito católico, né? Nós católicos entendemos justamente que a lei moral é a lei divina, segundo a natureza das próprias coisas criadas por Deus. É a lei que ordena todos os atos humanos aos seus devidos fins, tendo como fim último a própria glória de Deus. Agere sequitur esse, o agir segue o ser. Devemos, então, agir segundo a nossa própria natureza criada por Deus. Isso era muito claro para ele. Quer dizer, então, me permitam fazer uma anedota catequética aqui. Meus caros, não pode existir nada de bom fora da lei moral. Ponto final. Nós devemos obedecer à lei moral por amor a Deus, custe o que custar, doa a quem doer. Não existe amor fora da lei moral, não existe liberdade fora da lei moral, não existe caridade fora da lei moral, não existe fé fora da lei moral. Fora da lei moral só existe o pecado. Aliás, o pecado é justamente isso, uma transgressão à lei moral, uma desordem da própria natureza das coisas criadas por Deus. Por isso que o sexo fora do casamento é pecado, por isso que não existe segunda união, o casamento é indissolúvel, Por isso que nós devemos guardar o dia do Senhor, amar somente a Ele e tudo mais. Por isso que nós devemos buscar o perdão de Deus por meio do sacramento da confissão, sempre que cometemos um pecado grave contra a lei de Deus. E é justamente esse senso de dever, de obediência, de escuta do próprio Deus por sua consciência moral que permeou a vida do nosso querido Newman. Ainda na juventude, ele escrevia seus sermões, comentava a Escritura, meditava sobre as doutrinas protestantes, da regeneração, da predestinação, da graça, algo bem elevado para a sua idade. Mais elevada ainda foi a sua decisão de viver o celibato. Isso mesmo, ainda protestante, ele, em plena juventude,
desejava dedicar-se mais livremente ao serviço de Deus e opta pelo celibato. O curioso é que dessa opção dele pelo celibato, encabeçou-se aí um certo movimento na Universidade de Oxford. Surgiu na igreja anglicana, a partir disso, ordens religiosas como que imitando as ordens católicas. O celibato, que até então era visto pelos ingleses como algo diabólico, uma invenção da igreja, agora passava a ser aceitável. E começou com ele, com John Henry Newman, que contrariou os padrões do protestantismo inglês, desvencilhou-se dos preconceitos da época e, ouvindo a sua consciência, ouviu a voz de Deus e obedeceu. Na universidade, o Trinity College de Oxford, ele estuda meses a fio, de 9 a 15 horas por dia, para fazer as provas finais, aquelas mais difíceis, que lhe dariam o título mais elevado. Na verdade, no Trinity College, você pode optar por, nas provas finais, escolher por fazer as provas mais fáceis, que daria um título mais comum, digamos assim, e fazer as provas mais difíceis, que aí lhe daria um título mais laureado, mais elevado, mais importante. E ele opta justamente por fazer a prova mais difícil, mesmo tendo só 19 anos, 3 anos a menos que a média de idade das pessoas que faziam a prova com ele. Só que ele não passa. Exausto de tanto estudar, já não se alimentava bem, parece que foi chamado para fazer essa prova antes da hora, aí não consegue passar. Conquistou apenas o título mais comum. E a sua decepção foi imensa. Ele escreveu para contar para os seus pais, realmente estava inconsolável. Com isso, nós podemos dizer aí que ele aprendeu uma grande lição do cristianismo: vencer através da derrota, conquistar a glória da ressurreição pela morte da cruz. O insucesso nessa prova foi o que fez ele encontrar mais tarde a sua verdadeira vocação, a vida clerical. Pouco tempo mais tarde, ele tomou a firme resolução de concorrer para o Oriel College, o centro intelectual por excelência de Oxford. Eu acho que até hoje ainda é o ponto mais alto da universidade, Não sei como está hoje, mas naquele tempo você entrar lá já é considerado um gênio. Era uma coisa incrível. E ele se debruçou nos estudos como nunca fez antes e rezava muito também. E aí sim conseguiu passar. Depois que ele recebeu a notícia do reitor, foi tomado pela euforia. Desceu aos pulos do seu quarto e foi até o colégio. Quando chega lá, se sente a menor pessoa do mundo. Era inacreditável para ele que, com 21 anos, estudaria com as pessoas que mais admirava na universidade. Ele sempre considerou aquele dia de 12 de abril de 1822 como o ponto decisivo na sua carreira. O que ele alcançou no Oriel College lhe dava independência financeira, fama, amizades brilhantes nos meios intelectuais e o que ele mais almejava, a possibilidade de desenvolver os dons religiosos e as virtudes intelectuais. Nessa nova etapa, em Oxford, ele foi acompanhado por Richard Whately, um professor que era um dos mais brilhantes na universidade e que mais tarde seria o arcebispo anglicano de Dublin, na Irlanda. Newman logo se destacou, sua influência chegou a ultrapassar o âmbito do colégio e ele foi também vice-reitor de uma outra faculdade lá em Oxford. No fervilhar de ideias, naquele tempo existia ainda isso nas universidades, Não é como nos tempos de hoje aqui no Brasil. Ele estudava muito matemática, poesia, história da igreja, geologia, hebraico e até mineralogia. Mesmo nesse ambiente, ele não só permanecia religioso, como cada vez mais ia se preocupando com a sua vida espiritual. Ele é ordenado pastor anglicano em 13 de junho de 1824.
Enquanto pastor protestante na igreja de São Clemente, é isso mesmo, pastor protestante na igreja de São Clemente. O anglicanismo é um pouco diferente do protestantismo brasileiro aqui, né? Ele visita os seus paroquianos constantemente, reconstrói a igreja, reforma o canto nos cultos, funda uma escola gratuita para a comunidade e inicia sua carreira, por assim dizer, de pregador. 2 anos mais tarde, ele é nomeado um dos 4 tutores do Oriel College. Então ele deixa a paróquia e entende essa nomeação como uma oportunidade para pastorear na universidade, um meio para ganhar almas para Deus. Foram momentos também decisivos para ele. Ele abandonou o calvinismo, chegou a flertar com o protestantismo liberal, mas foi ancorar o seu barco na alta igreja anglicana. A alta igreja anglicana, meus caros, é uma parte do anglicanismo que conservou boa parte dos aspectos católicos depois da separação. O anglicanismo, ele praticamente se divide em 3. A alta igreja, anglo-católica também pode ser chamada assim. A baixa igreja, que é mais evangélica, né? E a igreja liberal, que é uma espécie de mistura das duas coisas, assim, de forma bem reduzida, né? Então foi na alta igreja anglicana que o nosso querido Newman foi aportar. Os seus amigos da universidade, mesmo sem querer, porque criam em doutrinas diversas do protestantismo, foram eles que lhe abriram a mente para enxergar lá no horizonte algumas verdades já católicas. Que a Escritura foi confiada à igreja, que o batismo é um verdadeiro sacramento de regeneração, que Cristo fundou uma igreja visível, que os bispos são verdadeiros sucessores dos apóstolos. Acontece que esses teólogos, seus amigos, todos já pendiam de algum modo aí para o protestantismo liberal. E o próprio Newman já havia previsto que mais cedo ou mais tarde, essa tendência cética que o sistema liberal impõe desfecharia na perda da fé. E testemunhou, inclusive, o caso de um padre espanhol, que era um padre católico, mas que abraçou o liberalismo, converteu-se ao protestantismo, tornou-se pastor em Oxford e depois caiu na incredulidade, perdeu a fé. Blanco White era o nome do padre. Com a sua intuição quase profética, ele já tinha previsto que esse liberalismo na igreja representava, na realidade, um grande esforço de descristianização. Para romper de vez com o protestantismo liberal, e até mesmo para se proteger do liberalismo, que vinha da Alemanha, mas que já contaminava toda a igreja anglicana, ele resolve, então, se apegar aos santos padres da igreja. Lia constantemente os escritos patrísticos e quis vivificar a sua fé anglicana no contato com eles, com esses escritos, com os padres da igreja. Desejava assegurar a continuidade do cristianismo ao longo do tempo. A revelação vinda do próprio Cristo, que prolonga-se pelos séculos, sem ruptura, sem hiato, ao contrário, sempre mais desenvolvida, até que chegava a ele. E foi o contato com os santos padres, com a tradição da igreja, que foi depurando aqueles resquícios de protestantismo evangélico e liberal que ele ainda carregava. O protestantismo evangélico, que pregava o livre exame bíblico, era contrariado pela tradição da igreja. E ele enxergava o arianismo, heresia dos primeiros séculos da igreja, como um primeiro ensaio do liberalismo. Logo, ele começou a notar o contraste entre aquele cristianismo patrístico, pujante, com o anglicanismo apático, servo do Estado, com seus bispos e pastores entorpecidos aí pelo bem-estar. Mas acontece o seguinte, mesmo assim, a Igreja da Inglaterra se considerava a autêntica representante dos santos padres da igreja. Então não convinha para ele abandoná-la, mas convinha fazê-la tomar consciência do seu papel. Renová-la não pelo racionalismo liberal, nem tampouco pelo romanismo,
que, como para todo protestante, se achava corrompido. Era preciso retornar às fontes do cristianismo antigo, os Santos Padres. E foi daí que surgiu o movimento de Oxford, que buscava reformar a Igreja Anglicana e pregava a independência da Igreja perante o Estado, a luta contra o liberalismo, difundindo a doutrina dos Santos Padres e o fervor dos clérigos. Lembrando que eles não eram funcionários públicos, mas sucessores dos apóstolos. Era isso que eles criam, né? Diante de toda a confusão que surgiu desse movimento de reforma, encabeçado aí de alguma forma por Newman, anos mais tarde, acho que por volta aí dos anos de 1840, né? Ele se demite do Oriel College e deixa também de atuar na sua própria paróquia, na época a paróquia de St. Mary's, e vai morar no subúrbio, no campo de Oxford, em Littlemore. Ali ele praticamente vive a vida de um monge. Entrega-se à pobreza, à oração, à penitência e ao estudo. Foi um período bem doloroso. Diante de tudo que ele havia estudado, sua fé no anglicanismo estava posta em dúvida. E leal como ele era, ele se sentia impossibilitado de servir numa igreja em que duvidava. Começou a se fascinar pela Igreja Católica, mas longe ainda de se converter, porque havia com muita desconfiança. Duas dificuldades ainda impediam o nosso querido John de se converter. Em primeiro lugar, ele via na Igreja Romana, se não em teoria, ao menos na prática, que a Virgem Maria e os santos pareciam ocupar um lugar que era somente de Deus. Em segundo lugar, ele via uma certa ainda discrepância, um grande contraste entre a Igreja Católica de hoje e a Igreja primitiva. Ele já estava completamente fora do anglicanismo nessa altura, mas ele via algumas aparentes inovações da Igreja Católica que ainda lhe afugentava, lhe afastava da conversão. Põe-se a estudar, então, mais profundamente ainda, a história da Igreja e a história da doutrina cristã, para entender melhor o desenvolvimento da doutrina da Igreja. Nesses estudos, ele encontrou, então, 7 critérios discriminativos, onde a convergência desses critérios aponta e justifica plenamente a doutrina cristã verdadeira. Vamos para um momento catequético aqui do nosso programa, né? Quais são esses critérios? Primeiro, a conservação do mesmo tipo, da mesma espécie, a continuidade dos princípios, o poder assimilativo, a dedução lógica, quinto, a antecipação do futuro, sexto, a conservação do passado e sétimo, um contínuo vigor. Seguindo esses princípios, segundo ele, você consegue distinguir onde está a plena continuidade e onde está a corrupção da doutrina cristã. Nem todos esses princípios foram, na verdade, esmiuçados por ele. O primeiro critério, o da conservação, esse sim ele desenvolve muito bem. Os outros foram somente esboçados. E o último, do contínuo vigor, foi somente indicado mesmo, sim. Bom, vamos explicar então o que são esses critérios, que segundo ele, segundo o cardeal Newman, nos leva a encontrar a verdadeira doutrina cristã. Primeiro, o critério da conservação do mesmo tipo. Esse critério já foi apontado por São Vicente de Lérès, fazendo uma analogia com o corpo humano, que cresce e se desenvolve sem mudar a espécie, sem mudar a identidade. E a corrupção da doutrina, então, estaria justamente no exagero desse desenvolvimento, que converte a doutrina cristã numa outra coisa. Se o desenvolvimento deforma a própria essência da doutrina cristã, então aí está a heresia. O critério da continuidade de princípios
Tome nota aí, meu caro, tá? Continuidade de princípios consiste na manutenção daqueles axiomas doutrinários, aquelas máximas que sustentam o progresso doutrinal. Esses princípios, o Newman elenca: o dogma, a supremacia da fé, a teologia, o sentido espiritual das Escrituras, a sacramentalidade, a graça, o ascetismo, a malícia do pecado, a possibilidade de santificação e a necessidade do processo homogêneo. A alteração desses princípios, que regulam um processo de desenvolvimento, equivale à corrupção da doutrina. E esses princípios que ele elenca não são subjetivos, tá bom? Não foram criados por ele, mas foram encontrados nos seus estudos de história da igreja, da patrística e da doutrina cristã ao longo dos séculos. Terceiro princípio, terceiro critério, quanto ao poder assimilativo. Tá? E aí, novamente, se faz uma analogia com a biologia. Todo ser vivo cresce absorvendo alimentos que lhe provêm de fora e que ele, o ser vivo, o transforma na sua própria substância. Então, as ideias religiosas não flutuam no vácuo. Vivem e atuam, lutam com outras religiões rivais, se relacionam com filosofias diversas, sofrem e exercem influências variadas. Assim, a doutrina verdadeira é aquela que santifica, que depura e aproveita as ideias e culturas com as quais entra em contato, assimilando-as à sua própria substância, como se enxerta um neófito, um recém-batizado ao corpo de Cristo. Isso em convergência com os critérios anteriores, não esqueçamos. Não se pode perder a continuidade de princípios e nem deixar de conservar a mesma espécie, tá bom? O quarto critério, da dedução lógica ou da consequência lógica, consiste no fato de que, de uma verdade já aceita e consagrada pela Igreja, não se possa negar aquela que dela decorre. Tá? Por exemplo, se Maria é concebida sem o pecado original, além de todas as outras justificativas que se possa dar, é uma consequência lógica a sua assunção aos céus. Apenas um exemplo que eu estou dando aqui, tá? Não é o exemplo que Newman cita. Ele fala de algo até mais complexo, mas que aí acaba resultando na mesma coisa. O quinto critério, da antecipação do futuro, que consiste na aparição, ainda embrionária, de uma doutrina que só surgirá séculos à frente de forma cabal e conclusiva, sistematizada, como um sinal das realizações posteriores. O culto das relíquias, por exemplo, decorre daquele princípio básico de que a matéria é sim passível de influência divina, que é, por sua vez, decorrente da própria encarnação do Verbo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O culto dos mártires, nos primeiros séculos do cristianismo, foi uma antecipação do que se deu progressivamente na história da Igreja quanto ao culto das relíquias. Entendido? Numa espécie de inversão, então, desse critério anterior, o sexto critério, da conservação do passado, diz que, em vez de procurar no passado as sementes do que vemos hoje, procuramos se o passado sobrevive no presente. A corrupção da doutrina tem início no momento preciso em que um processo evolutivo, longe de desenvolver as doutrinas perenes que o antecedem, muda sua direção. Se perde a conexão fundamental com o passado, então é heresia. O último critério, do vigor contínuo, é uma característica do verdadeiro desenvolvimento, distinguindo claramente da corrupção e da estagnação. A corrupção da doutrina é um processo, sim, vigoroso, mas é breve. Logo, resulta na desorganização, na morte, no apodrecimento e na perda
da unidade intrínseca da doutrina errada, né? Ao contrário, a doutrina verdadeira conserva um vigor contínuo, sempre forte. Vejam, meus caros, que catequese newmaniana fantástica, hein? É realmente incrível, né? 7 critérios fundamentados em toda a história do desenvolvimento doutrinal da Igreja, que, convergentes uns aos outros, isso é importante, não são critérios isolados, né? São critérios convergentes uns aos outros, nos leva a reconhecer a doutrina verdadeira. São certeiros para identificarmos onde está a ortodoxia e onde está a heresia. E onde será, querido ouvinte, querida ouvinte, que esses 7 critérios vão nos levar? Às 11 horas da noite, no dia 8 de outubro de 1845, o nosso querido Newman recebe a visita de um padre católico, chamado Padre Domênico. Chovia torrencialmente. Quando abriu a porta e avistou o padre, Newman caiu aos seus pés, implorando humildemente ser incorporado no único rebanho de Cristo, a Igreja Católica. Nas suas primeiras semanas de católico, Newman visitou várias instituições católicas na Inglaterra. Foi acolhido muito cordialmente, mas infelizmente os católicos da época parecem não ter percebido que Deus brindava a nossa igreja, a Igreja Católica, com um dos grandes gênios do século XIX. Ele nem sempre foi bem entendido no seio da própria Igreja Católica. Por isso, a sua vida de católico não foi assim tão fácil. Ele jamais lamentou a sua conversão, né? Ao contrário, se lembrava sempre com muito carinho dela, mas sofreu muitas incompreensões. No ano seguinte, foi enviado a Roma pelo bispo Monsenhor Wiseman para completar a sua formação católica e receber então a ordenação de presbítero. E foi ordenado em 26 de maio de 1847. O Papa Pio IX o estimulou a fundar casas da congregação do Oratório de São Felipe Neri na Inglaterra, para que os sacerdotes católicos pudessem conviver um pouco mais, né? Essa era a finalidade. E obediente, assim ele fez, né? Estabelecendo o oratório em Maryvale, em Birmingham, em Londres, em Edgbaston, né? Não sei se é assim que se pronuncia exatamente, né? No inglês britânico, mas enfim. E, aliás, nessa última ele ficou lá quase até o final da sua vida, tá? Com exceção dos últimos 5 anos, onde passou em Dublin, né? Como reitor da Universidade Católica de lá. Aliás, ele fundou uma universidade em Dublin, traduziu a Sagrada Escritura, dirigiu uma revista, abriu um oratório em Oxford, né? Não foram grandes os trabalhos que ele desempenhou, mas mesmo assim, Newman era sempre apresentado como um homem perigoso para o catolicismo na Inglaterra. Em 1879, os horizontes aí se clareavam um pouco. O Papa Leão XIII reconhece a sua genialidade e a sua fidelidade à doutrina e o nomeia cardeal, né? O cardeal John Henry Newman. Então, toda a comunidade de língua inglesa, da Grã-Bretanha até a Austrália, se dobrou à verdade, né? E Newman passou a ser admirado por seu destemor, por sua coerência de vida e o seu zelo pela verdade da fé. Seus últimos anos de vida foram marcados pelos sintomas da idade. No dia 9 de agosto de 1890, ele sofreu uma congestão pulmonar e no dia 11 seguinte já veio a falecer serenamente, com 89 anos de idade. Em Londres, o cardeal Manning subiu ao púlpito e proferiu a oração fúnebre que começava afirmando: acabamos de perder a nossa maior testemunha de fé. Newman foi sepultado em Birmingham, debaixo de uma lápide que resume o seu itinerário espiritual. Ex umbris
et imaginibus in veritatem, das sombras e imagens para a verdade. De fato, assim foi a sua vida, do protestantismo ao catolicismo, e da fé à plenitude da visão da verdade, que é Deus. Muitas outras coisas, meus caros, nós poderíamos falar aqui ainda sobre este grande homem, mas vamos nos encaminhando aí já para o final do nosso episódio. Ele foi proclamado venerável depois de uma intensa investigação sobre a sua vida e as suas obras feita pela Congregação para a Causa dos Santos, e foi beatificado em Birmingham mesmo, numa visita do Papa Bento XVI ao Reino Unido, em 19 de setembro de 2010. Uma curiosidade é que no evento da sua beatificação, o escultor Tim Tolkien, que é bisneto do escritor Tolkien, apresentou uma estátua de Newman que foi abençoada pelo Papa. E a sua canonização será no mês que vem, no dia 13 de outubro deste mesmo ano de 2019, pelo Papa Francisco. A sua festa litúrgica é celebrada em 9 de outubro. Para encerrar, meus caros, eu gostaria de compartilhar com vocês uma das inúmeras célebres passagens que se citam nas suas obras, que para mim foi especial. Uma frase dura de ouvir, aquela verdade que incomoda, que desinstala, mas que nos faz dobrarmos a nossa vida à vontade de nosso Senhor e seguir os seus mandamentos. Lembrem, meus caros, que ele sempre foi um ferrenho defensor da ordem moral, mesmo quando protestante, instigando a cumprir o seu dever. Lembram? Vejam só o que ele diz a respeito do pecado, mesmo aqueles pecados mais leves, na sua obra Apologia pro Vita Sua, e que, ao menos para mim, surtiu um grande efeito na vida espiritual e no combate ao pecado. Vejam só. A Igreja Católica afirma que se o Sol e a Lua se precipitassem do firmamento, quer dizer, se o Sol e a Lua caíssem do céu, e a Terra se afundasse, e os muitos milhões que a povoam morressem de inanição em extrema agonia, tudo isso que causaria males temporais, tudo isso seria um mal menos grave do que o de uma única alma que não só se perdesse, que não só fosse condenada ao inferno, ele quer dizer, mas tudo isso seria menos grave do que se alguém cometesse um único pecado leve. Seria menos grave do que se alguém dissesse deliberadamente uma mentira ou roubasse sem motivo uma moeda de 50 centavos. Vejam só que profundidade, Meus caros, vamos encerrando por aqui esse tema, tá bom? Beato John Henry Newman, ora pro nobis. Rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo spes nostra salve. A te clamamos, exudes filieve, a te suspiramos, gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Eia ergo advocata nostra, idos tuus misericordes oculos ad nos converte, et iesum benedictum fructum ventris tui. Nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix, ut dignificiamur promissionibus Christi. Amém. E chegamos ao fim de mais um Cooperadores da Verdade. Muito obrigado pela sua audiência. Reze por nós. Deus te abençoe. Salve Maria!